Olá, boa noite para você, querido telespectador que me assiste a partir deste momento agora. Aqui estou eu falando para você, Davi, o seu palestrante motivacional, nesta linda noite maravilhosa, estrelada e com uma bela ventania que está batendo aqui, agradável. Olá, há quanto tempo eu não gravo vídeos para você que é meu fã ou para você que simpatiza com meu conteúdo? Eu irei passar aqui uma mensagem que é uma mensagem que eu considero excelentíssima para a vida e importante para todo o nosso desenvolvimento racional, pensativo, moral e todas as áreas da nossa vida que forem abrangidas necessitam desse tema que eu irei tratar agora neste vídeo. O tema que eu quero passar para você, a lição e entendimento de hoje é o seguinte: por que tantas vezes culpamos aquele a quem nós mesmos fizemos algo errado por algo que de ruim que nos acontece? Porque muitas das vezes a gente está fazendo uma coisa errada e a gente vai culpar outras pessoas dizendo que elas tiveram a culpa. Então, a primeira frase que eu tenho a falar para dar início à reflexão do vídeo é a seguinte frase, que diz mais ou menos assim: por que tantas pessoas culpam os outros pelas coisas ruins que nos acontecem, sendo que muitas das vezes a gente é culpado das nossas próprias situações ruins que sobrevêm sobre nossa vida de forma tempestuosa? Então, assim, o que é que acontece? A reflexão que eu quero passar, e um belo exemplo disso, que sou eu próprio aqui, todo errado, cheio de falhas, mas que mesmo assim eu faço esses vídeos como uma forma de engrandecer a sabedoria e conhecimento de você que está me assistindo, e a minha também, porque quando nós falamos, nós aprendemos, é a seguinte: que muitas das vezes eu era um rapaz que eu ficava culpando as pessoas por tudo. Eu ficava dizendo, se eu nasci assim, que eu não sou um padrão de beleza, a culpa é de eu não ter dado uma genética bela. Se eu tenho a coisa de ser muito hiperativo, agitado, a culpa é por causa que não souberam me educar. Aí as pessoas até falariam, você não foi bem educado, outras pessoas falariam diferente. Outras pessoas iriam tender a falar mais ou menos assim: é igual a Davi, diria mais ou menos assim, eu sou alto por causa de uma genética. Claro, né, que eu admiro muito a minha altura e, claro, não sinto ofendido se você for baixo, mas assim, eu sempre tive aquela coisa de culpar as pessoas por algo que aconteceria de ruim na minha vida. Ou seja, se eu tirasse nota baixa, eu culpava a escola de não ser boa. Se alguma coisa desse errado, eu não aprendesse a música, eu culparia o professor da aula de ser ruim. Sendo que, com o passar do tempo, eu aprendi uma lição essencializada, que é essa daqui mais ou menos. Será que as pessoas sempre têm culpa de tudo? Será que às vezes o problema não está em nós, não está no nosso eu, de muitas das vezes a gente só querer apontar dedo para as pessoas e não olhar que às vezes o erro está em nós? A gente tem um caráter, tem uma personalidade e tem uma mentalidade. A nossa cabeça inclina os desejos de nosso coração. E sendo diante destas palavras que eu pronuncio para você neste vídeo, está exato de que a gente não precisa ficar culpando os outros por tudo de ruim que nos acontece. Porque pensa bem na seguinte situação: suponha que tem uma pessoa numa rua, fumando um cigarrinho mesmo, cigarrinho assim. Aí aquela pessoa, chega uma pessoa passando lá, um jovem que tem tudo pela frente, perto de um homem que já está se estragando com o cigarro, e ele chega naquele homem e o homem fala para ele: ei, você quer um pouquinho do meu cigarro? Não que eu vou fazer, né? Isso aqui é uma simulação. Você quer um pouquinho do meu cigarro? E eis que aquele jovem tem duas opções. Ele poderia simplesmente dizer sim ou não. Estaria nele, porque a mentalidade está em nós e o livre-arbítrio é o que o Pai do céu, o Criador, nos deu. Então, assim, o que acontece? Ocorre que se aquele homem fala para o homem que lhe oferece um cigarro, sim, ele iria usufruir daquele vício, mas ao usufruir daquilo ele teria consequências mais tarde e iria querer culpar o homem que deu o cigarro para ele, sendo que ele foi o culpado. Então ele diria: eu tô nessa situação terrível por causa que aquele fez isso comigo, sendo que ele não olha que ele tinha escolha, e se ele tivesse dito não, com certeza aquilo não aconteceria com ele, ele estaria numa situação bem melhor. Ou seja, às vezes a gente faz as coisas e não pensa, às vezes a gente comete erros e delitos, e justamente é nesses erros e delitos que tendemos a fazer, a gente não observa, não mede a consequência daquilo que nós faremos e depois queremos culpar. E aí que entra a questão da maturidade, porque quando a gente tem cabeça para pensar, maturidade para agir, nós certamente não nos deixamos levar pelas influências e teleguiações que são dadas sobre nossa vida. Então, assim, provavelmente nós somos pessoas que tendemos a escolher
algo para a nossa vida, mas que se nós podemos dizer sim ou não para as determinadas propostas que nos sobrevêm. E aí que entra a maturidade, porque tendo maturidade, tendo entendimento para saber se aquilo é bom ou ruim, tendo a coisa para nós administrarmos o que é melhor para a nossa vida, a gente sai bem em todas as situações possíveis. Não importa que seja o horário que for e o momento ou o tempo devido que chegar em nossa vida. E essa é a mensagem que eu quero te passar, que nós não culpemos os outros por tudo de ruim que nos aconteça, mas que nós tenhamos a maturidade para entender que nesta vida nós tudo podemos resolver apenas com a força do pensamento e das boas ações e o bom agir. Que você tenha uma boa noite e este foi o vídeo.